Obrigada. Boa tarde, gente. Vamos lá. Eu me chamo Tamara, como o Daniel falou, sou mãe da Lara, esposa do Gabriel. Estamos à frente do Núcleo Missionário de Tururu e recebi essa oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra que nasceu no meu coração no mês passado. Eu não entendi, agora eu entendo o porquê. Eu me converti em 2004, aos 14 anos, em um show de rock da Oficina G3. E em 2012, eu comecei minha caminhada na igreja, consegui uma igreja com a visão MDA, fiz discipulado, célula. Mas foi na pandemia aonde eu vivi no profundo com o Senhor. Foi onde eu tive experiências, onde eu fui curada, eu fui amada, eu fui liberta. Foi onde eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. E é sobre esse lugar que eu quero falar. Tudo o que eu vivo, tudo o que eu vivi na minha vida é resultado desse lugar. E é por isso que o tema de hoje é O Segredo é o Secreto. Muitos conhecem Deus só de ouvir falar, mas não o conhecem intimamente. E eu não tenho conseguido me conformar em ver pessoas que estão há anos, meses, dentro de igrejas e não conseguem ter uma verdadeira transformação no seu caráter, na sua vida. Vivem só naquele nível superficial e não há transformação verdadeira. E isso tem acontecido porque as distrações, a ansiedade, a falta de tempo têm encontrado espaço nos corações das pessoas. E as pessoas têm priorizado outras coisas e não a Deus. Mas Deus não nos chamou para viver esse nível superficial. Ele quer profundidade. E no tempo que nós estamos vivendo atualmente, guerra, fome aumentando, perseguição, já estamos em 50 países sendo perseguidos, mais de 380 milhões de cristãos sendo mortos por ano. Nós precisamos ir por secreto. Todos os dias, constantemente. E é justamente nesse cenário que nós somos confrontados. Quando acontecem essas coisas, o medo vem, a ansiedade, o aumento dos preços, para onde nós estamos correndo? Para onde nós estamos indo? E muitos vão atrás de pessoas, jeitinho brasileiro, né? Mas o Senhor nos chama por secreto, para estar ali com Ele. E eu quero falar sobre um rei da Bíblia, que ele teve duas situações na vida dele que ele correu para o secreto. Ele não correu para pessoas, não correu para aliados. Ele correu para o secreto, que é o rei Ezequias. Antes de eu entrar na minha palavra, eu preciso falar quem é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele é o filho do rei Acaz, um homem perverso, um homem maligno que sacrificou um dos seus filhos a ídolos, idólatra. Então, o rei Ezequias ele não tinha referência de paternidade, mas ele decidiu seguir a sua linhagem de Davi, de Salomão, e fez tudo diferente. Ele restaurou o templo do Senhor, ele tirou os ídolos, tudo isso você vai ver lá em 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32. E o povo de Judá, naquele período, ele estava vivendo um confronto. Várias cidades fortificadas já tinham sido tomadas. E o rei da Assíria, Senaqueribe, mandou um comandante, Rabsaque, para uma cidade que o rei Ezequias estava. Quando esse comandante chegou em um determinado local, ele encontrou 3 servos do rei Ezequias e ele começou a zombar de Deus. Eu não tive coragem de ler, depois você vai ler, que eu vou dar o versículo sobre toda a história. Ele começou a zombar, blasfemou contra Deus, humilhou o nosso Deus, humilhou Ezequias, humilhou todo mundo. Tinha pessoas em cima dos muros ouvindo. Os servos do rei Ezequias, quando ouviram, eles rasgaram as vestes deles e foram contar para o rei Ezequias. E é aqui onde eu começo a palavra. Sobre a reação, o que é que o rei Ezequias fez.
Está lá em Isaías 37, no versículo 1. Vou ler aqui na palavra. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Rasgar as vestes era um significado de dor, de sofrimento, de humilhação, de dependência do Senhor. Esse foi um momento. O outro momento que eu acredito, eu estudei sobre isso, foi que naquele tempo ele estava lutando contra uma doença, que era a úlcera, e ele só tinha 39 anos. Que diz assim, que está lá em Isaías 38, no versículo 1 e 2. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse assim: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Em outras versões está copiosamente. Ele chorou muito. Tanto no capítulo 37 quanto no 38, eu gostaria que vocês lessem a oração dele, uma oração de entrega total ao Senhor, de dependência total ao Senhor. E agora eu quero orar por vocês. Pai, a tua palavra está aberta diante aos teus filhos. Eu oro para que o Senhor traga revelação, Senhor Deus, dessa palavra. Pai, usa a minha vida como instrumento teu, que não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que essa palavra, Senhor Deus, ela encontre solos férteis e que frutifique não só na vida da pessoa que está ouvindo, mas também nas demais pessoas que serão alcançadas por essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Na primeira história, vou dar um spoiler, o Senhor envia um anjo que mata 185 mil soldados do exército assírio. Quando chegou lá, não tinha mais guerra. Na segunda situação, ele curou Ezequias, ele retrocedeu o tempo e ele ainda acrescentou 15 anos para o rei Ezequias. O Senhor é maravilhoso, né? Já pensou você ter 39 anos e você saber que você vai morrer? Você saber, não, você vai morrer, você não vai se curar. Mas o Senhor, ele é fiel com os seus filhos. E Ezequias, ele demonstrava ter uma intimidade tão profunda com o Senhor que a oração dele tinha muita ousadia e entrega. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é: o secreto é comunhão e intimidade com Deus. Em 1 Coríntios 1:9, diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um convite, amados, para a gente estar na presença do Senhor. Todos os dias, Deus descia lá no jardim para falar com Adão e com Eva. Era um relacionamento constante, íntimo. Em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Há uma promessa: se você procurar ele no seu secreto de todo o coração, você vai encontrar ele. E aqui eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Você conhece Deus intimamente ou só de ouvir falar? Como está a sua vida de oração lá no secreto? Quanto tempo você tem investido? 5 minutos? 10? 20? Sem pressas, sem distração, com uma entrega total, sem máscaras. Porque a nossa vida ela é reflexo desse lugar. Não tem como a gente fluir nos dons, não tem como a gente crescer espiritualmente, não tem como a gente avançar se a gente estiver em pecado, se a gente não tiver um tempo de qualidade com o Senhor no secreto. Existe um nível no secreto que vai além de falar com Deus, além de agradecimentos, além de pedidos. É quando somos totalmente sinceros com o Senhor, nos arrependemos, rasgamos nossos corações.
Jesus nos ensina lá em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Quarto é lugar de intimidade. Ninguém leva qualquer pessoa para dentro do seu quarto, correto? Então, é ali, naquele local, que você vai entrar e você vai abrir o seu coração para o Senhor. É nesse momento de comunhão com Ele que Ele vai te dar direcionamento do que fazer, do que não fazer, do que falar, do que não falar. Quantas vezes eu entrei nesse lugar, Senhor, eu estou machucada. Fulano me feriu, me machucou. E o Senhor falou assim, mas você falou aquilo que não edificou e machucou. Volte e vá pedir perdão. É nesse lugar que a gente é confrontado. É nesse lugar que a gente coloca o rabinho entre as pernas e fala assim, verdade, Senhor, me arrependo. Prepara o momento, o horário e faz o caminho de volta e peça perdão ao irmão. E não foi só uma vez, foram várias vezes. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ficar nem 20 minutos no secreto. 20 minutos, para mim, é pouco, porque eu amo cantar. Eu não tenho as técnicas, mas eu amo cantar, louvar o Senhor. Eu tenho muita coisa para me agradecer. Eu oro pelos meus liderados, eu oro pela minha igreja, eu oro por tanta gente, que a lista é grande. Não mostrei de manhã. Está aqui, meus papéis. Eu tenho lista de 2016. Tudo lista de oração. Apresento todas as manhãs do Senhor. Metade já foi realizado, graças a Deus. Bob Sorger diz assim, o seu nível de intimidade com Deus é determinado pelo tempo que você passa a sós com Ele. Então, meu querido, o tempo que você passa a sós com Ele vai determinar o seu nível de intimidade. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Cristianismo é relacionamento. Eu não tenho como falar que conheço a Nirley, pastora Nirley, se eu não me relaciono com ela, se eu não converso com ela. Então, para a gente saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Ele quer para nossas vidas, o que Ele não quer, quais são as mesas que Ele quer que você se levante, quais são as amizades que Ele quer que você se afaste, que não edifica, quais são as coisas que Ele quer que você renuncie no seu celular. Não tem como se não tem comunicação. É só uma via de, Senhor, obrigada, faz o devocional, posta, tchau. Eu amo devocional, gente, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. Eu faço todo dia devocional, mas a palavra de Deus é tudo para a nossa vida. Ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Aqui tem tudo. Na Bíblia tem tudo para a sua vida. Como eu falei, devocional, eu amo devocional. Não tenho nada contra. Faço todo dia, mas não é suficiente. Quanto maior for a sua entrega, mais profundo será a sua transformação. Ore por quebrantamento no seu coração, porque muitas das vezes nós estamos com o coração tão duro, tão endurecido, que a gente não consegue. Eu também não falei isso de manhã, mas eu vou falar agora. Teve uma vez, o Gabriel não chorava. Não chorava. Pensa num homem difícil para chorar. Eu fiz jejum e oração. Daniel, 21 dias. No último dia, o Gabriel chorou. E eu não podia falar nada. Ele chorou. E eu vi. Agora, ele sempre chora, graças a Deus. Ele tem um coração quebrantado. A oração que não rasga a sua alma, não rasga o céu. Leonardo Ravenhill. Infelizmente, muita gente tem deixado de viver o melhor de Deus por não se permitir entrar nesse local de entrega total. O que é que eu quero falar com rasgar o coração? É justamente sobre esse versículo, Joel 2,13, que diz, rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Muitos cantam, choram sobre arrependimento, vêm aqui para frente, choram, mas na segunda-feira continuam com as mesmas atitudes. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mentalidade, como Paulo nos ensina. É você se posicionar.
Seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto os pecados que você praticava. Essa frase é do pastor Hernanes Santo. Eu sou apaixonada por avivamento. E eu amei essa frase porque, de fato, muitas das vezes, lá no meu secreto, eu era bem escandalosa, ainda sou. Eu me ajoelhava e eu orava. Senhor, Tu és santo, Tu és exaltado, Tu és poderoso. Mas eu pequei contra Ti, eu pequei contra mim. Eu Te peço perdão por todas as vezes que eu tentei contra a minha própria vida. Senhor, eu Te amo. Me muda, me molda, me trata, me liberta dos vícios, tira toda a impureza do meu coração, da minha mente. Por diversas vezes, essa foi a minha oração. Isso é você rasgar o seu coração para o Senhor. É você se entregar completamente para Ele, mostrar suas vulnerabilidades. Me ensina, Deus, a ser uma melhor mãe, uma esposa melhor, uma líder. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Isso é uma entrega total ao Senhor. Eu dei um exemplo aqui de alguns momentos que eu vivi lá no meu secreto. É o lugar onde você tem que clamar por socorro. Pedir ao Espírito Santo para sondar seu coração. Se você não lembra de algo, sonda, fala isso que nem Davi. Sonda meu coração, Senhor, vê se há em mim algo mal. Vê se ainda há. Pode ter certeza que o Senhor vai te colocar na memória pessoas que você teve problema lá atrás, que você precisa fechar ciclos. E seja obediente. E outra coisa, precisamos dar nome ao pecado. Não tem esse... não falar, tem que falar. Fornicação, prostituição, adultério, mentira, orgulho, inveja, dar nome ao pecado. Um exemplo, a pornografia. Ela tem entrado no meio da igreja, mas pouco é falado. E tem muitos cristãos caindo, se esfriando na fé por conta da pornografia. Se arrependem, mas na segunda, na semana, já continua de novo nas práticas. E, Tamara, como é que eu posso solucionar? Se posicionar. Se você acessa no celular, não leve o celular para o banheiro. Se você segue perfis que atraem, que despertem, deixa de seguir. Isso é posicionamento. Se você assiste séries que passam cenas, novela, deixe de assistir. Pula. É tempo de mudança. A igreja tem que amadurecer. É isso que transforma. Eu não sei quais são os seus pecados, mas eu sei que esse é o tipo de oração que rasga o céu. É o tipo de oração que muda as nossas vidas. Em Salmos 18:6, diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito de socorro chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Essa oração, ela muda destino, é clamar, é clamar. E muitos, depois de pecar, já aconteceu comigo, se sente indigno. De fato, por nós mesmos não somos. Mas por Jesus, nós temos Jesus. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos. Antigamente, lá em Levítico 4, eram tantas coisas que era preciso fazer para você pedir perdão ao Senhor. Hoje nós podemos buscar Ele lá no secreto, rasgar nosso coração, pedir arrependimento, se arrepender, pedir perdão e se posicionar e obedecer ao Senhor. O crente que ora deixa de pecar. O crente que peca deixa de orar. Leonardo Ravenhill. Então, nós precisamos estar sempre em oração, orar e vigiar. Em 1 João 5, versículo 14, 15, diz assim, esta é a confiança que temos.
ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, se arrependa. Vá para o secreto, abra seu coração. Se você está lutando contra um pecado e não consegue vencer só, na nossa visão da nossa igreja, nós temos discipulado, nós temos excelentes discipuladores. Se você está em uma célula que não tem discipuladores, peça os líderes, vá atrás de alguém. Nós temos no nosso meio também psicólogos, terapeutas. Não morra no pecado sozinho. É preciso confessar, é preciso pedir ajuda. Amém? Vamos para o segundo ponto. O lugar secreto é um estilo de vida. Em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, em todas, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O quarto, ele é um lugar de intimidade, é maravilhoso estar ali rasgando o nosso coração. Mas o lugar secreto, ele não se fecha. Ele é um estilo de vida. Eu vou contar aqui 2 testemunhos que eu corri para esse lugar. Não tinha outra alternativa. Tinha, eu poderia ficar gritando, mas não ia resolver nada. Eu estava em oração pelo Gabriel. E o Senhor começou um tratamento, né? Começou a acontecer algumas coisas. E uma vez nós saindo daqui de Itapipoca, indo para Tururu, tinha apenas 25 vacas ali no Guarani. Uma se assustou, não tinha o que fazer, a gente reduziu. E uma se assustou e acabou com a frente do nosso carro. Nós não tínhamos seguro. Então, ali eu olhei para minha filha e fui para o secreto. Senhor, obrigado, Pai, eu te agradeço porque nós estamos com vida. O Senhor, eu uso esse versículo para tudo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam segundo o seu propósito. Orei e eu ouvi uma voz. Liga para o Lionel, que ele está acordado. Aí eu, Gabriel, encosta ali o carro, liga para o Lionel, que ele está acordado. Depois, o Lionel chegou, aí ouvi de novo. Manda ele seguir os estrumes. Obedeci, né? Falei. Lionel seguiu os estrumes e encontrou a casa da pessoa. A pessoa pagou o conserto do nosso carro. E não só do nosso carro, mas de mais 2 pessoas, 2 carros que foram atingidos. Então, aquele secreto ali com o Senhor não só nos ajudou, mas ajudou outras famílias também. Porque a pessoa foi responsável, né, arcou com os prejuízos não só do nosso carro, mas de outras pessoas. É você ouvir, você obedecer. A outra situação foi um celular que o Gabriel botou em cima do carro e mandou para o Lava Jato. O celular caiu. Foi um dia que eu nunca tinha visto ele assim, ele ficou muito angustiado, e eu não podia falar nada. Lembra, eu estava em oração, em jejum, por ele. Aí eu fui para o secreto. Senhor, eu estou com pena dele. Estou com pena, mas... Senhor, me ajuda a achar esse celular. A gente fez tudo que estava ao alcance humano. Tudo. Operadora, bloquear, nada, rastrear, nada dava certo. 3 dias depois, numa segunda-feira, o Senhor levanta. Faz todo o caminho. Fiz todo o caminho. E pergunta. Quando eu estava chegando perto de um trilho, ele falou, puxa o freio de mão e fala com aquele homem. Aí eu fui. Aí, na hora que eu toco no homem, o homem não fala, ele era mudo. Aí o Senhor, e agora? Aí eu fiz mímica, né? O Senhor viu o celular, caiu. Aí ele, vi. E aí... Incrível, né? E ainda escreveu a rua com a ponta do dedo na areia. Resumindo, conseguimos o celular de volta. E não ficou por aí, não. Semana passada aconteceu a mesma coisa com a nossa irmã Anne. Me ligou chorando. A primeira coisa que eu falei foi, vá para o secreto.
No outro dia, a pessoa entrou em contato com ela e devolveu o celular. Deus é maravilhoso. Eu tenho muitos testemunhos assim, espero um dia poder contar, né? Outros testemunhos assim, mas só para acrescentar, foi o meu esposo, eu orei por ele. Foi lá no secreto. Eu orava, eu orava e eu vi um homem dos olhos verdes. E o Senhor me abençoe, que você que está solteiro, olha, ore, dando características. Eu oro pelo meu genro, falando tudo. Por isso que eu falo que 20 minutos para mim é pouco, porque eu sou muito detalhista. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Tem orações que eu falo assim, Senhor, a minha oração, talvez eu nem chegue lá, mas que os meus netos, meus bisnetos, Pai, sejam cheios da presença do Teu Espírito Santo. A minha filha também é um testemunho na minha vida de oração, porque eu não estava com os dias completos, né, para ter ela, e eu orei ao Senhor, pedi um sinal, e o Senhor me deu. Ela parou de mexer. É um testemunho que tem vídeo dele, e eu assinei todos os termos, eu mandei tirar minha filha. Tira, que ela não está bem. E, de fato, na hora que abriram, tiraram, a minha filha nasceu morta, com um cordão no pescoço, sem respirar, roxa, e levaram. Ali, eu fui para o secreto. Senhor, ela é tua. Ela não é minha, eu vou criar ela, mas ela é tua. Eu consagro ela. E lá na filmagem, o Senhor, depois de um homem tentar, o Senhor soprou o vento, né, nos pulmões da minha filha e ela respirou. Amém. O nosso maior exemplo que nós temos de alguém que vive no secreto, que viveu no secreto, né, foi Jesus. Eu não consegui colocar o slide, mas tem várias passagens aonde ele se ausentava dos seus discípulos, das pessoas, para ir para o secreto falar com o Senhor. No deserto, se levantava de madrugada, ia sozinho para o monte. Então, se Jesus, que é Jesus, parava tudo na sua vida para falar com o Pai, quem somos nós? Né? Quem sou eu? Então, o secreto é um estilo de vida. Você pode sair da sua casa louvando o Senhor dentro do seu carro. Você pode louvar, falar com o Senhor tomando banho. Você pode ir no seu trabalho também. Quando eu recebi essa oportunidade da palavra, eu estava no cardiologista. Ainda bem. Eu fui para o banheiro, me ajoelhar. Senhor, eu disse sim, eu estou dependendo completamente de Ti. Porque eu entendo que o secreto ele é um estilo de vida. Não depende só do quarto fechado, mas sim de buscá-lo em todas as circunstâncias da minha vida. O terceiro ponto é sobre o avivamento. Ele começa na constância no secreto. O avivamento que muitos procuram no altar, conferências, eventos, ele começa lá no secreto. Eventos é ótimo, eu amo. Mas ele é como um vento, passa. E conferências, então, sou apaixonada. Normalmente, eu sempre fico que nem um peixe batendo fora d'água, no chão. E se me ver lá, me deixe, que eu estou onde eu quero estar. Eu estou em outra dimensão. Mas é lá no secreto, no meu cantinho, onde eu vivo as maiores experiências com o Senhor. Eu lhe digo uma coisa, se você estiver em obediência ao Senhor, uma entrega total e constante, você vai acessar níveis sobrenaturais, você vai ser batizada com dons, você vai fluir no fruto do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade. É lá no secreto. A oração produz o avivamento. E a oração, ela mantém o avivamento. O avivamento não é só como eu falei, uma conferência, um momento. Não é, gente. O avivamento tem que ser algo constante na sua vida, todos os dias. Quem se entrega no secreto, eles conseguem acessar dimensões sobrenaturais com o Senhor. A maioria não, eu creio que todos os avivamentos, estudando um pouco sobre avivamento e lendo alguns livros, todos eles eu percebi que começou com jovens.
Jovens, no secreto, numa entrega total, que incendiaram cidades, país de Gales, a Rua Azusa, começou com jovens. Aqui na nossa igreja, nós, inclusive, temos um grupo que é chamado de Encontrão. Tem alguém do Encontrão aqui nesse culto? Aleluia! Eita, é muitos jovens que oram ao Senhor. Eu acho lindo, comecei até a seguir. E nós temos também na Bíblia pessoas que viveram experiências em conjuntos. Lá em Atos 2, os discípulos e cerca de 120 pessoas estavam orando a Deus em Pentecostes. Atos 9, Paulo, após perder a visão, em oração teve uma visão com Ananias. Atos 10, Cornélio estava orando, ele orava constantemente, enquanto Pedro estava no terraço orando e também teve uma experiência. Atos 12, Pedro foi preso e a igreja ficou em oração e Deus ouviu e soltou. Nós precisamos de um avivamento, igreja, urgente, mas ele só vai acontecer quando cada um que está aqui for para o secreto com uma entrega total. Aí vocês vão incendiar as células de vocês, vocês vão incendiar as pessoas que estão ao redor de vocês e vocês vão vir para o culto igual hoje. Cantar, adorar o Senhor com fervor, com entrega. E uma pergunta reflexiva: o que você tem feito para que o avivamento venha para o Brasil, para que o avivamento aconteça na igreja, para que o avivamento aconteça na sua célula? O que você tem feito é suficiente? E o último tópico é adore. Esse é aquele momento onde você não consegue orar. Você não consegue falar, você não consegue se expressar para o Senhor. E a música sempre foi algo que eu amei. Foi uma das coisas mais difíceis que eu precisei renunciar. Eu lembro que eu acho que o ano era 2013. Eu precisei pegar todos os meus CDs e DVDs de rock, botar numa caixa e jogar no lixo. Porque eu precisava ir para um outro nível com o Senhor e eu precisava renunciar. Então, música, eu sou completamente apaixonada e ela é a que me ajuda até hoje. E ela me ajudou muito nesse processo, quando a dor era tão grande que eu não conseguia falar com Deus. É aquela oração que fica travada, aquela sensação de não sentir, não ouvir, não ver. E ainda tem a nova agora. Eu tive essa também já. Um sentimento de não pertencimento. Um sentimento de você não estar se sentindo pertencente a uma célula, pertencente à sua igreja. A música, ela é uma arma de guerra. Ela muda a atmosfera do ambiente ao seu redor. Quantas vezes você já chegou aqui na igreja desanimado, com a alma angustiada, e ao ouvir uma música, você mudou? É só eu? Ou tem mais alguém que já chegou aqui angustiado e através da música foi tocado? Lá em Salmos 34:1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará em meus lábios, sempre nos meus lábios. Então, é todo o tempo. É na angústia, é na alegria, é na tristeza, é no luto. A música ela é tão poderosa que Davi, ao tocar a harpa, o espírito maligno se retirava de Saul. Josafá, diante de uma guerra, colocou levitas para louvar ao Senhor, e enquanto eles adoravam, Deus agiu, e os inimigos começaram a guerrear entre si. Quando eles chegaram lá, só tinha corpos. Paulo e Silas, mesmo depois de serem açoitados e presos, eles foram açoitados e presos, eles oraram e cantaram ao Senhor, e Deus os libertou. Uma vez, quando eu estava aqui no Difflin Worship, a pastora Rose, ela saiu cheia da presença do Espírito Santo, ela atravessou, e eu estava com uma pessoa, e ela não sabia o que aquela pessoa estava passando. Ela chegou para essa pessoa e falou assim: Deus mandou te dizer que quando você estiver triste, você cante. Essa pessoa está caminhando com a gente, mas ali eu pude ter a certeza que realmente o louvor, eu posso usar o louvor também como uma adoração e como também uma oração.
Quantas vezes eu cantei a música do Judson de Oliveira, falando, Deus, a terra seca sou eu. Rasga o céu, Senhor. Faz essa chuva descer, porque a terra seca sou eu. As músicas não passam de canções, de palavras repetidas. Quantas vezes eu cantei? Mas teve uma que me marcou, que ela é baseada em Romanos 8:26, que diz assim, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a música da Fernanda Brum, Espírito Santo. Eu fui impulsionada, eu não tenho técnicas, mas eu sou uma filha obediente. E o Senhor pediu para que eu recitasse, cantasse um pouco desse pedaço que sempre falou comigo. Mas toda vez que eu canto, eu choro. Eu já estou querendo chorar. Por isso que eu pedi os meninos para subirem nesse tópico, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Senhor. Por diversas vezes, isso era tudo que eu tinha. Eu não tinha palavras, eu não conseguia orar. Quem louva na dor prova que sua fé não depende das circunstâncias. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Deus, Ele tem filhos íntimos. É tempo de amadurecimento, igreja. É tempo de ter saudades pelo noivo. O noivo está prestes a voltar. É tempo de arrependimento pela falta de prioridade, pela frieza espiritual, pela desobediência, pela ausência de oração fervorosa. Nós não podemos procurar Deus só quando precisamos, nós temos que procurar Deus todos os dias. É preciso sair desse relacionamento superficial e entrar num relacionamento profundo. É preciso voltar ao primeiro amor. Aquele amor que incendeia os corações. Uma vida no secreto, ela não vai atingir só você, toda a sua família. Hoje eu tenho o prazer de passar pelo escritório do meu esposo, eu vejo ele lá no secreto. Ouço a minha filha cantando lá no secreto, no devocional dela. Toda a minha família vive no secreto todos os dias.
O que antes foi orações de madrugada, em meio aos prantos, que o Gabriel acordava, que é isso? Eu chorando no chão. Hoje, o Senhor realizou. Hoje eu estou aqui. Minha filha serve aqui, meu esposo está servindo. Toda a minha família. Não saia de casa sem estar certo. Tudo entre você e Deus. Porque quem governa as suas manhãs, governa o seu dia. Quem aprende a permanecer no secreto, permanece firme em qualquer situação. Vou pedir o Ministério de Louvor agora para cantar uma música. Eu queria muito que vocês refletissem nessa música, nessa letra. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa trazer quebrantamento ao coração de vocês e revelação de quem Ele é. Amém?